Oi pessoal, aqui é a Mariana do blog Linha na Agulha e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer o molde base de blusa. Além dessa aula em vídeo, eu também preparei uma apostila com passo a passo gratuita que você pode baixar clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Vamos lá? Medidas necessárias. Antes de começar a tirar as medidas, amarre uma fita ou um elástico na parte mais fina do tronco para marcar a cintura e deixe amarrado até o final das medições. Como algumas medidas têm como base a altura da cintura, fazer essa marcação é muito importante para as medidas saírem bem certinhas. Busto. Circule a fita métrica ao redor do tronco, passando pela parte mais alta do busto e deixando a fita nessa mesma altura nas costas. Tórax. Circule a fita métrica na altura logo abaixo da axila e abaixe os braços para a medida sair correta. Cuidado para a fita não ficar caída na parte das costas. O resultado geralmente é uns 4 cm menor que o busto. Cintura. Circule a fita métrica ao redor da parte mais fina do tronco, exatamente em cima da fita que foi amarrada logo no começo. Largura das costas. Essa é a medida mais difícil, especialmente se você estiver tirando as suas próprias medidas sozinha. Meça nas costas a distância de um ossinho do ombro até o outro. Mantenha sua postura normal e, se necessário, confirme a medida algumas vezes. Separação do busto. Meça a distância de um mamilo ao outro. Altura do busto. Posicione a ponta da fita métrica no encontro do ombro com o pescoço e meça até a altura do bico do seio. Largura do braço. Circule a fita pela parte mais grossinha do braço e depois abaixo para acrescentar a folga. Comprimento do corpo frente. Posicione a ponta da fita métrica no encontro do ombro com o pescoço e meça até a altura da fita que marca a cintura. Materiais necessários. Para fazer o traçado dessa modelagem, vamos precisar de um esquadro com ângulo reto, uma régua reta e, se possível, uma curva. Essa que vou usar é da Mundial Réguas e é super prática porque é 3 em 1. E essa curva de dentro encaixa certinho na nossa cava. Canetinhas de cores diferentes para identificar a frente e as costas. Tesoura para cortar papel. Carretilha para transferir o molde. Cola ou fita adesiva. A fita métrica, é claro. E o papel para modelagem. Antes de começar, confira se o seu papel tem na largura, no mínimo, a medida da metade do busto mais 10 cm e na altura, no mínimo, a medida do comprimento do corpo mais 10 cm. Dobre o papel bem certinho no meio da largura e deixe a dobra virada para o lado esquerdo. Do canto superior do papel para baixo, meça 5 cm e marque o ponto A. Esquadre esse ponto para a direita traçando uma reta sem tamanho definido. Para esquadrar da forma correta, posicione uma régua reta na borda da dobra do papel e encaixe nela o esquadro. Do ponto A para a direita, marque o ponto B com a medida da metade do busto menos 1/4 do tórax mais meio centímetro. Do ponto A e do ponto B para baixo, marque os pontos C e D com a medida do comprimento do corpo. Esquadre o ponto B para baixo para formar um retângulo bem certinho.
Do ponto A e do ponto B para baixo, marque os pontos E e F com a medida da altura da cava. Essa medida está na tabela da apostila e é definida pela largura do braço. Do ponto A e do ponto E para a direita, marque os pontos G e H com a medida da metade da largura das costas. Do ponto A e do ponto G para baixo, marque os pontos I e J com a medida de 1/3 da altura da cava. Do ponto A para a direita, marque o ponto K com a medida de 1/3 da distância do ponto A ao G mais meio centímetro. Do ponto G para baixo, marque o ponto L com a medida da metade da distância do ponto G ao J mais 1 centímetro. Essa distância do ponto L ao ponto H e marque o ponto M na metade dessa reta. Do ponto M para a esquerda, marque o ponto N com 1,5 cm. Do ponto H para cima, marque o ponto O com a medida de 1/3 da distância do ponto M ao H. Do ponto C para a direita, marque o ponto P com a medida de 1/4 da cintura mais 3 cm para pence. Com uma caneta colorida, ligue o ponto I no ponto K com uma curva para formar o decote frente. Deixe um espaço de mais ou menos 1 cm na reta I para não formar um bico. Ligue o ponto K ao L com uma reta para formar o ombro da frente. Para a cava, ligue os pontos L, N, O e F, terminando a curva também 1 cm antes do ponto F para não formar um bico. Ligue o ponto F ao ponto P com uma reta. E a primeira parte do traçado do molde frente está finalizada. Vamos continuar traçando o molde das costas nessa mesma folha e depois separamos. Para não confundir, os pontos que vamos marcar para as costas serão em números. Então, do ponto A e do ponto B para cima, marque os pontos 1 e 2 com 1 cm. Do ponto 1 para a direita, marque o ponto 3 com a medida da distância do ponto A ao ponto K mais meio centímetro. Do ponto 1 para baixo, marque o ponto 4 com 3 centímetros. Do ponto L para cima, marque o ponto 5 com 2 centímetros. Do ponto E para a direita, marque o ponto 6 com a medida de 1/4 do tórax mais meio centímetro. Do ponto 6 para baixo, marque o ponto 7 com 1 centímetro. Com uma caneta de outra cor, esquadre o comecinho do ponto 4 para a direita para não formar um bico e ligue ao ponto 3 com uma curva. Meça a distância do ponto K ao ponto L e marque essa mesma medida começando pelo ponto 3 e passando pelo ponto 5. A medida deve ultrapassar um pouco o ponto 5 e não tem problema. Onde ela terminar, marque o ponto 8. Para a cava das costas, ligue os pontos L, M e 7, novamente esquadrando um pouquinho o ponto 7 para não formar um bico.
Ligue o ponto 7 no ponto P e a primeira parte do traçado do molde costas está finalizada. Agora, com um papel bem dobrado, passe a carretilha por todo o traçado que corresponde ao molde das costas. Se você não quiser riscar a sua mesa, coloque um papel dobrado por baixo do molde, porque a carretilha é poderosa. No vídeo não dá para perceber, mas do outro lado do seu papel você vai conseguir ver os pontinhos da carretilha. Daí é só realçar esses pontos com a caneta e a régua. Abra o molde e copie a identificação dos pontos das costas. Agora sim, corte o molde bem certinho na marca da dobra. Identifique os moldes e reserve o molde das costas por enquanto. Vamos fazer os detalhes do molde da frente. Do ponto E e do ponto C para a direita, marque os pontos Q e R com a metade da medida da separação do busto. A partir do ponto K, marque o ponto S com a medida da altura do busto, de forma que ela termine em cima da reta dos pontos Q e R. É só ir inclinando a régua em cima do ponto K até que a medida da altura bata em cima da linha. Esquadre o ponto S para a direita. No encontro com a linha da lateral da frente, marque o ponto T. Do ponto T para baixo, marque o ponto U com 3 cm e depois ligue com o ponto S para formar a pence de busto. Marque 1,5 cm para cada lado do ponto R e identifique os pontos V e W. Depois, ligue esses pontos ao ponto S para formar a pence de cintura. Agora vamos fazer um pequeno ajuste na cava. Ligue o ponto O ao ponto S. Do ponto O para cima, seguindo a curva da cava, marque o ponto X com 1 cm e depois ligue também com o ponto S. Corte a pence de busto no meio até o ponto S. Agora, dobre o ponto O sobre o ponto X bem certinho. E cole com fita adesiva ou cola branca. Ao fechar esses pontos, automaticamente a pence de busto vai abrir. Por isso, precisamos colar um papel para preencher esse espaço. Retrace a curva da cava na parte que foi dobrada.
Dobre o ponto U sobre o ponto T, fechando a pence de busto. Retrace a linha da lateral ligando o ponto F ao ponto P com a pence de busto dobrada. Ainda com a pence de busto dobrada, corte a nova linha da lateral. Ao abrir, você vai ver que se forma um pequeno bico na pence, e esse bico é importante para não faltar tecido na costura. Dobre também a pence da cintura e corte o molde na linha com ela dobrada para formar o mesmo bico. Agora é só cortar o resto do molde seguindo o traçado do molde da frente. O molde da frente está finalizado, mas ainda vamos precisar dele para fazer uma marcação no molde das costas. Dobre a pence de busto novamente e leve o molde para a lateral do molde das costas. Posicione direitinho no encontro das cavas e marque a diferença do comprimento no molde das costas, identificando esse ponto como o ponto P1. Esquadre o ponto P1 para a direita até a borda do papel e marque o ponto C1. Meça a distância de P1 até C1 e marque o ponto 9 na metade dessa reta. Esquadre o ponto 9 para cima, traçando uma reta sem tamanho definido. Do ponto 9 para cima, marque o ponto 10 com a medida da distância do ponto P1 ao ponto 7, menos 2,5 cm. Marque 1,5 cm para cada lado do ponto 9 e identifique os pontos 11 e 12. Depois, ligue esses pontos ao ponto 10 para formar a pence de cintura das costas. Dobre a pence de cintura e corte o molde na linha dos pontos P1 e C1. Depois é só cortar o resto do molde. E o molde base da blusa está pronto. Essa modelagem não é a das mais fáceis, porém, na minha opinião, é a que cai melhor no corpo e dá menos defeito. Não se preocupe com as continhas, baixe a sua apostila, siga todo o passo a passo e eu tenho certeza que você vai fazer o seu molde sem dificuldade. Ah, e me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre a apostila. Ela foi feita com todo carinho. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei e de compartilhar nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!